se pode apontar precisamente o local e a época que o vinho foi feito pela primeira vez. Do mesmo modo que não sabemos quem foi o inventor da roda. Um cacho de uvas caído, potencialmente, torna-se um tipo de vinho. O vinho não teve que esperar para ser inventado. Ele estava lá, onde quer que as uvas fossem colhidas e armazenadas, em um recipiente que pudesse reter seu suco. Sabe-se sim que o vinho é indispensável e elegante. Conheça agora os vinhos mais festejados do mundo. Vocês vão conhecer a partir de agora tudo sobre vinho, os rótulos, as regiões, a temperatura ideal para um bom vinho, uma boa adega e como degustá-los. Enfim, tudo voltado à vida maravilhosa do vinho. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a Ao meu lado está o grande enófilo Rodrigo Aguilera, que irá nos falar, mostrar e ensinar um pouco de sua experiência a respeito da vida do vinho, que é importantíssima em nossa vida. Rodrigo, obrigado por receber o Circulando aqui na Gran Cru para falar um pouquinho dos segredos do vinho. Eu agradeço, que é um prazer conversar sobre vinho, é uma paixão minha e eu acho uma vida muito especial e eu acho que tem muita coisa para falar nessa entrevista. Why go on stalling? Love is calling, and I am falling. Why be shy? Rodrigo, na primeira impressão, já pode se falar se o vinho é honesto e cai bem? Isso é engraçado, as pessoas começam a dar adjetivos para o vinho honesto, né? Então o que é um vinho honesto, né? Então eu não gosto de comprar. O que vinho, a pergunta poderia ser, esse vinho é bom? Pode ser bom para você, pode ser bom para fulano, para mim pode não ser. Claro que nós temos que ter um consenso do que é um vinho bem feito, né? Que tem as suas qualidades fenólicas, seu equilíbrio, a acidez, os taninos, a sua estrutura, a madeira, toda essa combinação de fatores. O que faz ser um bom vinho? Preço é fator para sinalizar um bom vinho? Nem sempre, porque o preço ele está ligado a alguns outros fatores, como oferta e demanda. Claro, existem grandes vinhos como Romanée Conti, os Grand Cru Classé de Bordeaux, os Super Toscanos, Ribera del Duero com Riojas e espanhóis. Eles são caros, claro, porque eles são ótimos vinhos. Estamos no mercado de luxo também, nessas grandes marcas, assim como qualquer outra mercadoria de luxo, está associada a um produto de qualidade, a um selo de qualidade que você espera, um produto bom, mas a oferta e demanda, ela é o maior sinal para mim, porque você, na Borgonha, que são terrenos às vezes de 1, 2 hectares que produzem vinhos que todo o mundo quer tomar, e a China entrando agora nesse mercado também, ou seja, você lá um pequeno produtor da Borgonha que há séculos faz um vinho numa denominação de origem controlada especial, como Clos Vougeot, como Romanée Conti, são terrenos pequenos, você não consegue comprar aquilo mais, aquilo ali é uma fortuna e aquilo ali realmente só produz ali aquele vinho especial. Então se a pessoa produz uma quantidade de garrafas por ano e a população vai aumentando, o poder aquisitivo vai aumentando, as pessoas querem comprar, mas é limitado, não aumenta a produção, então o preço sobe. Né? Então esse é um dos fatores que a gente pode associar em relação a preço, qualidade. Mas o mais interessante é você achar vinhos que você se surpreende pelo preço, pela relação custo-prazer. Você tem vinho de 30, 40, 50 reais, se você colocar numa degustação às cegas, você pode impressionar. Inclusive nós temos vinhos nacionais maravilhosos, né? Diga-se de passagem. O Brasil ele está passando, na minha opinião, por um processo que a Argentina e o Chile passou na década de 70 e 80, que é passar do vinho de mesa, vinho de garrafão, para um vinho tipo exportação. Os filhos dos produtores argentinos foram para a Europa, estudaram, dos chilenos também,
trouxeram consultores para começar a criar, a modernizar as suas vinícolas, criar um restaurante. Hoje em dia você vai em Mendonça, na Argentina, você vai para o Chile, as vinícolas já estão preparadas por enoturismo. E isso é um negócio interessantíssimo. Você não viaja mais só para conhecer o vinho aí na vinícola. Você tem um restaurante, uma lojinha no final com vinho, você tem um hotel de charme dentro da vinícola, com passeio de balão, de charrete, legal, tudo, que maravilha. uma lua de mel, tem spa dentro. Eu recentemente, acho que de Portugal, semana passada, estive no Porto, no Yatman, que é um restaurante tematizado com vinho, que é um negócio fantástico. Tem um restaurante de uma estrela Michelin, aí você faz passeio pelas adegas de vinho do Porto, na Vila Nova de Gaia. Então é um mundo que mexe com sensações. Eu digo que é sinestesia geral, né? É o nariz, é o olfato, é o paladar, sabe? Você olhar a cor do vinho, você está naquele ambiente. Então eu acho que é um mundo espetacular. Algo realmente é uma pluralidade. Você nunca toma um vinho igual ao outro. Existem dezenas de estilos de vinho, safras diferentes. Por exemplo, nós estamos tomando um chileno agora do Mova Carmenere, mas pode ser delicioso, delicioso, um vinho com uma boa relação custo-prazer também. Mas você pega também outra uva como Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, que são uvas internacionais que tiveram origem na França, mas foram plantadas e tiveram aceitações em outras regiões no mundo inteiro. E existem vários produtores em vários terrenos com solos calcários, com xisto, argilosos, mais minerais, e isso acaba trazendo aquela característica para a uva. Então, assim, o barato do vinho é esse, que diferente de uma outra bebida, que é fabricada em série, você pode pegar o mesmo produtor, a mesma uva, mais uma safra, o vinho ser completamente diferente do outro. Ou ainda pegar a mesma região de produtores diferentes com propostas completamente diferentes. Legal. Então, assim, eu tenho uma confraria que se reúne toda semana aqui e que a gente, pro resto da vida, vai tomar um vinho diferente, pô. Porque esse que é o barato, o negócio nunca acaba, não fica assim, pô, mas já tomamos isso aqui, tudo bem, pode ser que tenha certa similaridade, né? Um vinho de uma uva que tem um estilo parecido, mas dificilmente você vai esgotar as possibilidades que esse mundo oferece. Os vinhos tintos mais acessíveis, para quem está começando a degustar um bom vinho, qual você indicaria? Eu acho que primeiro tem que tirar essa imagem, né, um pouco erudita do vinho, né, da pessoa ficar receosa, não, lá, só para quem entende, eu não quero passar vergonha, não sei como é que é na mesa, que você lidar com isso daí, não se preocupe, aqui você pode vir, quer começar, você vai ser orientado e atendido da melhor forma possível. Quanto a começar a tomar vinho, geralmente começa-se pelos espumantes, pelos vinhos brancos mais frutados, pelos vinhos tintos também. Algumas pessoas gostam de vinhos, gostam de começar, geralmente começam tomando vinhos da América do Sul, passagem por madeira, a madeira às vezes deixa mais redonda, tem gente que gosta disso, mas depois de um tempo você vai começando a passar para outros estilos de vinho, para os europeus e tal. Hoje em dia, inclusive, o brasileiro é acostumado a tomar muito vinho argentino, chileno, que pelo acordo do Mercosul, que tem com a Argentina e bilateral com o Chile, de imposto de importação, acabava sendo mais acessível. A carga tributária no Brasil ainda, infelizmente, é alta, você ainda compra o vinho dá um item caro para o brasileiro, né? Diferente do que na Europa, nos Estados Unidos, que você pode tomar vinho de $5, 5 euros, muito bons. Mas aqui você já começa a tomar vinhos de 30, 40 reais. Ótimos vinhos acessíveis que você encontra aqui. Eu indicaria brancos do Vale do Loire, você encontra na França. E de preços acessíveis. Acessíveis, argentinos e chilenos também. A Espanha, para mim, hoje em dia, seria a melhor relação custo-prazer do velho mundo, da Europa. Na Espanha, nós estamos recebendo uma quantidade de rótulos espanhóis enorme desde o ano passado. Aí depois você começa Itália, Portugal também, e França é algo que você, geralmente as pessoas que começam vão depois, porque há uma diferença no entendimento entre os vinhos feitos no velho e no novo mundo, né? Na Europa e no novo mundo. No novo mundo eu falo
América do Sul, América do Norte, Nova Zelândia, Austrália, né? Tudo que exclui a Europa. Porque no Novo Mundo, geralmente você vê o nome da uva no rótulo, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, a região, o tipo do vinho. Para quem está começando é bem mais fácil. Já na Europa se diz por denominação de origem controlada, ou seja, a região é Borgonha. Sabe-se que por lei só é permitido plantar a Pinot Noir como uva tinta e a Gamay e o Chardonnay como uma uva branca na Borgonha. Ana Luna, o que levou você a ser uma sommelier? Bem, antes de mais nada, foi a paixão que eu sempre tive por vinhos e gastronomia, e tendo vivido muitos anos na Europa, eu tive a possibilidade de estudar, de estar dentro de países como a Itália e a França, que me ajudaram muito a compreender e a amar muito mais essa profissão, que é uma profissão ainda rara no Brasil, principalmente para mulheres como eu, mas que cresce sempre mais e é muito interessante. Na verdade, ela é muito complexa. Não por nada glamurosa, como as pessoas podem pensar. É uma profissão difícil, que requer muito conhecimento, muita dedicação e principalmente paixão, que eu tenho muitíssima. Ana Luna, é importante você ter um sommelier, uma sommelier em um restaurante, em um lugar como aqui a Grand Cru? Sim, é importante porque o sommelier ele pode ajudar o cliente a escolher o vinho certo, ele pode sugerir o vinho correto, a harmonização correta. E, no caso, a nossa profissão ela é importante não só nos restaurantes, mas nas lojas de vinho. Por isso, aqui nós, na Grand Cru, temos um serviço diferenciado. Nós podemos passar para o cliente aquilo que nós temos de melhor, exatamente usando o meu conhecimento. E, com isso, o cliente ele se sente muito à vontade e confia naquilo que nós podemos dar. Na verdade, a nossa função, a função do sommelier, hoje, ela, nos restaurantes de um certo nível, ela é indispensável, diria. Como se faz uma adega? Qual a sua dica? Bem, basicamente uma adega simples para um enófilo que quer começar a colecionar vinhos. Eu acho que ele poderia começar com rótulos básicos, importantes, mas que sejam não tão caros. O importante é que a pessoa que quer começar uma adega, ele pesquise sobre as safras, sobre as regiões e principalmente ele analise muito bem as escolhas que ele vai fazer antes de começar essa adega. É importante que a adega tenha uma temperatura regular, a umidade também ela tem que ser controlada para que os vinhos permaneçam adequados por todo o tempo que eles possam permanecer e principalmente que o enófilo, esse novo apaixonado por vinhos, ele realmente se interessa em conhecer os vinhos que ele está comprando, de onde provém esses vinhos, a seriedade dos produtores, a qualidade da safra é muito importante também. Então, basicamente, eu diria que uma pequena pesquisa ou então vir numa loja especializada como a nossa, que o enófilo teria a possibilidade de ter uma consultoria com o sommelier, comigo ou com as nossas consultoras de venda e assim ele poderia ter o conhecimento necessário para iniciar uma adega. Rodrigo, os vinhos têm prazo de validade. É verdade que os vinhos mais antigos são os melhores? Não necessariamente, que isso também é uma dúvida muito comum. Quando o enólogo, a pessoa que estuda produzir o vinho, ele tem um objetivo aquele vinho comercial, de estilo. É um vinho para ser consumido jovem, rápido ou não. É um vinho que vai passar só por barrica, só por aço inox ou não por madeira. Ou não, é um vinho mais especial que vai passar 3 anos em madeira de primeiro uso, depois vai passar mais 3 anos em repouso para ser vendido. Então existem vários tipos de vinho. Tem vinhos que podem ou não podem envelhecer, vinhos que vão ganhar alguma coisa ou não com envelhecimento. Não são todos os vinhos, na maioria dos vinhos são para ser bebidos vinhos jovens, depois de 6 meses a 1 ano e meio depois de produzidos. Alguns vinhos realmente eles ganham com o tempo, né? Como se fosse análogo à vida do ser humano. Você tem um pico de maturidade do vinho na curva e depois tem um período que ele vai ascendendo, né? Descendendo, desculpa.
da cedência e descendência. Então, alguns vinhos especiais, alguns vinhos realmente franceses, italianos, espanhóis, portugueses, eles podem ser tomados daqui a 10, 15, 20 anos. Vinhos do Porto, vinhos da Ilha de Madeira, vinho da década de 70, década de 30, vinho espanhol, um Vega Sicília, um Borgonha, um Montrachet branco. O vinho branco, na maioria dos casos, é para ser bebido muito jovem. Por exemplo, nós estamos em 2012, 90% do vinho branco nós tomamos até 2011, 2010 para baixo você já fica desconfiada porque ele vai estar fresco. Agora, eu tomei um Montrachet 2001, o vinho estava uma manteiga, uma delícia, mas são poucos vinhos. Isso são vários fatores que o enólogo faz para preparar aquele vinho que tem estrutura para envelhecimento. Então não são todos os vinhos que são para envelhecer realmente, de guarda, vinhos de guarda que a gente diz. É interessante essa história do envelhecimento do vinho, Rodrigo. Sim, ele pode trazer outros aromas, outras complexidades para o vinho. Tem gente que gosta eu adoro vinho envelhecido quando ele deve ser envelhecido. Realmente ele traz uma complexidade, ele traz uma delicadeza, ele traz uma harmonia, um equilíbrio que um vinho mais jovem dificilmente vai ter, né? Ou ele vai ser muito mais uma coisa do que o outro, mas um vinho quando ele chega no ponto dele, independente da idade, se é 5, 10 anos, aí você vai ter realmente o ponto G do vinho, vamos dizer assim. Eu que agradeço a participação, né? E tenha vontade aqui na nossa casa, não só, nós temos o restaurante, um bistrô, você pode fazer um evento corporativo aqui também, para até 30 pessoas, reuniões, venha conhecer um pouco a casa, saber o que ela pode oferecer para você nesse mundo. Com certeza. Rodrigo, obrigado por essa entrevista e essa aula maravilhosa, falando tudo sobre o segredo de um bom vinho. Obrigado, Titi.